Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse encontro, revendo vários amigos que fazia tempo que eu não encontrava. Alguns que o encontro era só virtual, mas de agosto para cá não encontrei mais ninguém. E não tem coisa melhor do que a gente olhar, conversar, né, rir um pouco e refazer um pouco a nossa mentalidade conjunta. Hoje, o Paulo foi maldoso comigo e me deu esse tema. Eu tentei negociar com ele se não bastaria o século XXI. Não. Ele disse que tinha que ser o milênio. Bom, eu pensei depois, se eu não teria respondido para ele assim, ó, veja, é muito tempo. Brincando aqui, ó, veja, olha, a data é 3022. Aí eu fiz um cálculo simples, considerando expectativa média de vida, daria pelo menos 6 encarnações, turma. Então, o que vai ter de diferente, né? Pegue nesses filmes do History, do Smithsonian e tal, como é que era a vida em Roma, 2000 anos atrás? Peguem a vida no ano 1000, né? Tem esses filmes de Vikings aí, que é 800, 900, mais ou menos. A nossa vida agora, e imagine o que vai ser em 3022, né? A gente realmente tem muita dificuldade. Eu vou fazer alguns pequenos exercícios assim de futurologia, mas que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor a obra do Irmão Grimm, né? Quais serão as situações, os desafios, os problemas enfrentados, né? O Paulo comentou bem, qual vai ser a problematização feita no terceiro milênio ou ao longo dessa sequência até alcançar o terceiro milênio, né? Quais serão as ideias, os conceitos, os entendimentos predominantes. E esse exercício ajuda a gente a entender um pouquinho. Quem faz muito, com muita propriedade, são os historiadores. Ó. Esse aqui é Felipe Fernandes Arbesto, ele é britânico, o pai dele é espanhol. Ele tem vários livros interessantíssimos, mas tem dois que ajudam a gente a entender. Um chama-se Milênio, o nome já diz tudo, ele pega do ano 1000 e vai fazendo a sequência de quais são os grandes eixos que marcaram o milênio até chegar ao momento presente. E esse segundo aqui, as ideias que mudaram o mundo, ele pega grandes ideias que são anônimas, né? A ideia de ordem no mundo, a ideia de simetria, a ideia de dualidade, a ideia monista, a ideia de magia, uma série de ideias que estão presentes hoje, e ele tenta mapear como que essas ideias foram acompanhando a humanidade. Então, seguindo um pouco a ideia e a proposta dele, né? O que a gente tem que pensar? O que estará presente ao longo do milênio? Na prática, a gente não sabe, né? Por quê? É razoável supor que os núcleos de verdade que foram alcançados, eles sejam preservados, ampliados, desdobrados e aplicados, né? Então, a gente já alcançou alguns núcleos de verdade e imagina que eles vão se desdobrar. Então, esse é um dos grandes desafios. Mas, sem dúvida, haverá o novo, o não previsto, o não concebido, o não imaginado, o indeterminado. Esse a gente não tem como prever, né? Mas tem, o Irmão Grimm coloca muito bem, algumas atitudes e algumas posturas que permitem que a gente tenha condições de enfrentar o novo, né? A irmã Marina fala bem, né? Administrar as incertezas e assim por diante. Tá? O que mantém uma herança cultural viva ao longo do milênio, por exemplo, né? É basicamente a contínua interpretação, contextualização para aplicação às situações concretas, né? Não importa onde, o eixo político, econômico, social, cultural. Então, basicamente, é esse processo contínuo. Como é que eu mantenho a herança, digamos, ocidental viva? Na medida que eu consigo fazer o quê? Reinterpretar, contextualizar e, principalmente, aplicar. Né? Por que Shakespeare é vivo? Por que eu perco, entre aspas, tempo assistindo uma peça dele? Porque eu consigo fazer a ligação com a problemática humana que ele trabalha com os momentos presentes que eu estou vivendo. Né? Mas eu acho que isso é importante, não há revolução, né? Todas as tentativas humanas de revolução, elas geram dor e sofrimento. Basicamente, as mudanças são lentas, né? A ideia de uma pessoa ou de algumas pessoas, né? A linguagem de uma pessoa, ela sustenta uma linguagem, perdão, ações e comportamentos dessa pessoa ou do grupo, tá? Há uma
afeta a mentalidade da cultura, vai alterando a massa crítica dessa cultura, e daí há condições de sustentação de instituições culturais ou mesmo instituições físicas. Daí. Aqui uns exemplos, ó, exemplos de presenças e de mudanças. Ó. Veja como é riquíssimo, né? Só o fato de eu lembrar do nome dessas pessoas já indica claramente a presença deles no nosso dia a dia, né? Quem não ouviu falar, né? Tales, Pitágoras, Empédocles, Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão, Epicuro, Plotino e assim por diante, né? Deutero, Isaías, Jesus, Buda, Mahavira, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, uma infinidade de pessoas. Elas estão presentes, elas estão vivas. São uma herança que hoje em dia uma quantidade grande de pessoas ainda opera. Arquimedes, Euclides, Hipócrates, Galeno, Ptolomeu, as peças, né? Quem lembra de Antígona, por exemplo, a dor e o sofrimento dela ao enterrar o irmão, por exemplo, né? A coragem ética dela de desafiar a lei, né, do tio, e ela enterra o cadáver do irmão, porque senão ele não teria descanso. Então você participa dessa peça, você vive esse problema. Então eles estão presentes, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, mulheres, Shakespeare e assim por diante. E a gente não pode esquecer a quantidade fabulosa de situações, ideias, conceitos, valores que estão presentes, e a gente não consegue nem identificar quem foram as pessoas que as sustentaram pela primeira vez, mas elas estão presentes, elas permeiam o tempo todo a nossa cultura, né? Então, o milênio tem valores, conceitos e ideias que são universais, que são as que vão se preservar. Há um esforço para a adaptação dessas ideias ao contexto e às circunstâncias. Sempre há um valor universal, tá, que de forma plural, diversa, é sustentada pelo entendimento de cada um de nós, né? E é importante fugir. Elas não são absolutas, elas são universais, e elas não são relativas, elas são plurais. Essa separação e essa diferenciação conceitual para a doutrina, ela é fundamental. Senão você cai no mesmo erro que você vê, né? Ou você tem ideias absolutas e tenta impor essas ideias porque acha que elas são a verdade, ou você diz que tudo pode e que não existe nenhuma referência e nenhum valor que possa ser utilizado como referência, né? Tá? Cada espírito, então, cada um de nós identifica valores universais em uma obra, em qualquer produto cultural, e vai fazendo a interpretação em função do quê? Do acervo que tem, em função do contexto, das circunstâncias, dos desafios, das questões, dos interesses, da curiosidade, das necessidades. O tempo todo o trânsito entre essas duas posições, né? Um exemplo que é bem evidente, ó, um clássico da literatura não deixa de ser um bem cultural perene, né? É um exemplo bem fácil da gente alcançar, né? Por que um clássico é um clássico, né? Porque ele nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ele sempre fala com você. Quando você lê Dom Quixote hoje e você dá risada sozinho, o que ele está falando? Você está conversando com Cervantes. E ele te toca a ponto de você rir. Então você veja como nunca termina de dizer o que tem para falar. Deixa marcas na cultura que vão compondo a mentalidade, né? Contém valores, ideias, sentimentos, questões, dúvidas universais, capazes de responder ao presente, né? Quase cínico esse aqui, que é Italo Calvino, não sei se já leram alguma coisa dele, é um grande escritor italiano. Ele diz assim, né, brincando, mas falando sério, ele tem um livro sobre clássicos, né? A única justificativa que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não os ler. Então leiam os clássicos da literatura, mas não só da literatura, né? Vejam como é interessante, ó, a evolução de uma ideia por 500 anos. Ó. Erasmo de Roterdã, tá, publica um livro chamado Do Livre-Arbítrio, 1524. Lá ele defende a paz e a tolerância. Ele critica fortemente a igreja, tem um livro dele famoso chamado Elogio da Loucura, tá, mas ele não propaga o rompimento com a igreja, né? Já Lutero, ó, reage fortemente à sua obra, publica uma outra que é chamada do Servo-Arbítrio, tá? Em que uma das frases dele é essa aqui, ó, essa guerra é de Deus, nosso Senhor, até que seus inimigos tenham sido destruídos. Começam 120, 130 anos de brutalidade, de mortalidade na Europa, e só acaba com essa chamada paz de Westfália, 1648, tá? De dor e de sofrimento. E não acabou aqui. A ideia de paz e tolerância, ela continua brigando para se impor. Primeira Guerra Mundial, eles montam uma chamada Liga das Nações. Funciona? Não. Segunda Guerra Mundial, eles montam a Organização Mundial, né, a ONU.
Funciona? Em parte, né? Embora você tenha uma mentalidade cada vez maior em relação à paz e à tolerância, ela ainda não tem massa crítica, né? Alguém resolve invadir a Ucrânia, o outro luta na Síria e assim por diante. Mas a mentalidade, ela está aumentando, ela precisa só alcançar uma massa crítica suficiente para sustentar a paz e a tolerância de forma continuada, né? Um outro exemplo, ó, uma ideia por 600 anos. Ó. Gutenberg imprimiu, por em torno de 5 anos mais ou menos, a primeira Bíblia. Tá? Foram 100 e poucos exemplares. O que ele fez? Criação, imaginação, associação. Ele gera o novo. Os elementos estavam lá. Tinha uma prensa que usavam para, acho que azeitona, para vinho, não sei o quê. Já tinham tipos de madeira esculpidos. Tá? Tinha algumas tintas, nanquim e tal. E ele fica por anos bolando um jeito de que tipo de tinta é melhor, que tipo de modificação eu tenho que fazer na prensa, como é que seca rápido e assim por diante. O que ele faz? Ele faz a maior e a mais importante tecnologia para formar massa crítica. Talvez mais importante que ele tenha sido o cara que inventou a escrita. 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Vejam a importância. A importância para a perpetuação da herança cultural que foi escrita, tá? Até aqui, ó, quando ele faz essa perpetuação. Basicamente, ó, se você trabalhar a cultura, ela tem criação, invenção, inovação e descoberta. Quantos de nós inventamos? Criamos, né? Aqui tem a história do irmão Grimm da primeira mão, ó, criação. Basicamente, nós, mais simples, vivemos do quê? Da difusão. Nós aprendemos com o outro, né? E aqui essa tecnologia, ó, levou 600 anos de lá para cá, modificando e transformando completamente a mentalidade e a cultura. Querem ir um pouquinho mais longe? Ó, 800 anos atrás, ó, a Magna Carta, 1215. Tá? Brigaram, ameaça de uma guerra civil, eles obrigam o rei a assinar um contrato de regulação do poder real. Tá? São 63 cláusulas, basicamente era para não cobrar imposto, turma. Não vamos ser ingênuos, né? Basicamente era uma regulação para não cobrar imposto ou saber quanto de imposto, mas lá já tinha isso aqui, ó, numa das cláusulas, ó, ninguém pode ser preso sem o devido julgamento legal. 1215. Não foi fácil, né? O João recorreu ao Papa. Quem que era o Papa na época? Inocêncio III. Inocêncio III cancela o documento, daí vem um contra-documento, daí cancelam, daí vai, e assim vai, né? O Carlos I, o rei, ele é morto, decapitado, em inglês, tá? Basicamente por conflito entre a autoridade do rei e o parlamento, através da lei, 1600 e pouquinho, né? Lembram? Carlos I, Jaime I, Carlos II, Jaime II, no meio tem uma república, que é o Cromwell e assim por diante. Vejam lá, são 800 anos. Hoje, o que eu tive agora? Plebiscito por uma Constituição no Chile. No Brasil se briga a respeito do que é a Constituição, quem tem autoridade para impor. Você veja como ainda é um problema constante, mas começa lá, ó, e se impõe até hoje a ideia de algum tipo de regulação legal que submeta a todos a um ordenamento legal, né? Ó, 2.300 anos, estou recuando no tempo, ó, revolução de uma ideia, ó, por 2.300 anos. Aristóteles, num livro chamado Ética a Nicômaco, Nicômaco provavelmente era seu filho, né? Faz um livro que hoje você ainda tem que ler, fininho, né? Alguns leem por obrigação, mas lá tem um conteúdo fantástico. Ó. Não tem todas as respostas, não esgota as questões éticas, não vai ser aplicado diretamente, há outras abordagens, o pessoal desdobrou a questão ética, mas é um ponto de partida, uma parte significativa para responder ao problema que o Sócrates, né, o mestre do seu mestre, né, Sócrates, ele de certa forma educa Platão e Platão educa Aristóteles. Mas seu mestre, Sócrates, já tinha perguntado, ó, foi inovador quando coloca essa questão, quando ele problematiza como nós devemos viver. E Aristóteles é o quê? Uma tentativa de responder. E até hoje está presente. Por quê? Como nós devemos viver, quem de nós não se pergunta a respeito disso o tempo todo? Tá? Mais antigo ainda, ó, evolução da ideia, há 30 mil anos, ó, quando surge evidências de arte. Né? É a abstração, o ser humano fazendo, representação, criação, imaginação, trabalhando forma e essência. Hoje já tem evidências de 70, 60 mil anos, trabalhando esse processo de arte e está presente hoje. Goste de arte ou não, chame de arte ou não, mas ela está presente e ela está se fazendo
evidente, né? Então, em relação ao milênio, né? O que será da doutrina ao longo do milênio, né? Basicamente, necessidade dos conceitos básicos da doutrina serem o quê? Conhecidos, ampliados, aplicados, à medida que o pensamento da humanidade for evoluindo. Então, é desafio para nós, como espíritas, e para outros que serão espíritas ao longo desses vários séculos, fazerem sempre esse processo. Conceitos básicos, tá? E a sua, basicamente, aplicação na realidade concreta que estão vivendo, tá? Qual poderá ser a participação da doutrina? Quais conceitos da doutrina devem ser preservados para serem desdobrados e aplicados? Isso permite que eu vá para a obra do irmão Grimm e tente identificar quais são esses conceitos. Tem uma série de ideias do irmão Grimm que são circunstanciais, não? Mas tem um núcleo que é universal e que é o perene, e é o que provavelmente vai se preservar e se manter ao longo do tempo, né? Novamente, para a doutrina, questões e respostas concretas para o que se está vivenciando. Ao se pensar na doutrina, se está falando de sua aplicação e sustentação concreta. Se ela fizer essa separação, ela deixa de ter sentido. Ela serve para que eu viva melhor. Começa lá a sistematização com Kardec, com a esposa dele, Amélia Gabriela, né? Aqui são exemplos, né? Vocês devem reconhecer vários deles. O que eles fizeram? Pensaram, estudaram, pesquisaram, algumas coisas você concorda, outras você não concorda, mas eles permitiram aos poucos ir o quê? Ampliando e desdobrando a ideia do Allan Kardec. E, que nos interessa diretamente, Antônio Grimm, tá? O que ele faz? Ele faz a mais profunda renovação, ressignificação, contextualização doutrinária desde Kardec. Então, quando eu falo em espiritismo, eu tenho que levar em consideração a obra do Kardec, mas necessariamente eu tenho que considerar todo o desdobramento do Antônio Grimm. Tá? Em medicina, que é uma área que eu gosto muito, né? Você tem um grande pensador que foi Hipócrates, uns 300, 400 antes de Cristo. Mas ele não pode ser lido se você não considerar um outro grande continuador e contextualizador e ressignificador dele, que foi Galeno, em torno de 100 depois de Cristo, mais ou menos. Você vê como dois homens se complementam no trabalho de ideias que eles acabam fazendo, né? Ele faz, um trabalho de persistência e continuidade ao longo de mais de 60 anos, né? A obra é completada em 2010, o Paulo comentou que tem uma obra de 2020, né? Uma aula, né? 2 aulas em 2020, tá? Mas basicamente ela fecha o selo do tempo, que o irmão Grimm trabalhou muito, né? O selo do tempo da obra dele se faz em 2019, né? Qual que é o nosso desafio, né? Como a casa que herda a obra do irmão Grimm, né? O trabalho fantástico do irmão Paulo, de preservar e registrar, né? Acho que vai sair em 93, né? Que você falou? 93, e o que a gente já tem registrado, veja, né? Mas ao mesmo tempo publicar, divulgar, estudar, compreender, entender, aplicar os conceitos, né? E não ter medo de questionar, criticar, desdobrar, ampliar os conceitos, porque é inerente à proposta do irmão Grimm que isso seja feito, né? Ele não é acadêmico, ele não é teórico, tá? Ele não separa as atividades concretas da casa espírita e o estudo de sua contribuição. Nós temos, pela nossa falha de educação, achar que a escola trabalha a teoria e a prática, a realidade é outra. Mas não, o irmão Grimm sempre trabalha em conjunto. Por mais que a gente tenha dificuldade de, às vezes, verticalizar o que ele está falando, a proposta dele sempre é concreta. Ele sempre é operacional, né? Sempre é a sustentação conceitual para as nossas vivências, né? Um exemplo aqui, né? O atendimento feito a uma pessoa, seja na casa espírita, em qualquer momento, será cada vez melhor em função da maior quantidade de conhecimento disponível. Não faz sentido que eu atenda a pessoa, tendo a obra do irmão Grimm, com um conceito doutrinário já ultrapassado, né? Eu tenho o desafio de, no melhor do meu entendimento, tentar sustentar aquela compreensão da proposta dele que eu consegui alcançar, né? O que ele vai renovando? Eu vou pegar algumas, né? Cada um de vocês tem umas ideias, alguns pontos de vista, algo que vocês identificam como tendo sido uma renovação conceitual mais forte. Eu peguei algumas, tá? E se você for olhar aqui, por exemplo, uma renovação conceitual em relação à doutrina dos espíritos, se você pegar, tem dezenas, ele nunca se fixa a um conceito só. Ele fala em torno de, e ele trabalha várias, se você pegar, isso aqui tem dezenas de conceituações sobre a doutrina de espírito. Eu vou por uma ou duas de cada, né? Aqui, conjunto de instrumentos e instruções para auxiliar o espírito na construção livre de sua trajetória em função de valores espirituais universais, né?
Compreensão, entendimento de si mesmo, dos outros, da sociedade, da cultura, da natureza, dos mundos, da vida, da consciência, da ação moral, do espírito, do cosmos, da causa primeira inteligente, Deus, né? Beleza, justiça, verdade, bem. Então ele renova ao trabalhar a doutrina dos espíritos, né? E isso fica, né? Ele faz em relação ao espiritismo, compreensão, entendimento da doutrina dos espíritos, alcançada pelos espíritos que estão em determinado contexto espaço-temporal, cultural, por exemplo, né? Ele coloca com força essa ideia, ó, princípios e fundamentos que são universais, gera-se um sistema de ideias em função do acervo de quem está tentando entender esses princípios e vai sustentar uma linguagem, uma ação, um comportamento, sempre plural e diverso, aquilo que a gente comentou, ou individual ou de uma determinada cultura, de um determinado grupo. Na renovação conceitual, ele refaz, por exemplo, o que é fundamental. Ele retoma Kardec e enfatiza o que da doutrina? A sua abordagem racional do mundo espiritual e de sua relação com o material. Isso está presente e tem todo o potencial de sobreviver ao longo do milênio, por exemplo, né? Coloca que a doutrina, elas são regras do jogo, é um ponto de partida aberta para a construção a partir de pontos universais. Talvez o melhor exemplo seja um jogo de xadrez, né? Você coloca as peças, o tabuleiro, uma certa ordem no movimento das peças. Mas quantas partidas podem ser feitas a partir desse ponto? São infinitas. Então a doutrina, ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Ela está aberta para a construção, tá? Como que ocorre a construção? Um exercício de avaliação crítica continuado, o tempo todo. Quem vai fazer isso? O irmão Grimm? O irmão Leocádio? A irmã Marina? Não. Já não estão mais aqui, pelo menos presencialmente. Quem que vai fazer o exercício da avaliação crítica continuada? Cada um de nós, no nosso possível, né? O que é fundamental para a doutrina, né? Também pega Kardec, o irmão Grimm, ele intensifica. Processo aberto de contínua avaliação, contextualização, atualização e evolução. Tá? Desde o próprio Kardec, ó, são 3 frases famosas do Kardec, tá? Que o irmão Grimm pega, retoma, desenvolve e amplia, né? Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Tem várias, são 3 aqui que eu peguei do Kardec, mas tem várias, né? O espiritismo avança com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Porque é um mecanismo fundamental que o Kardec colocou de não dogmatização, de não esclerose, de não cristalização, né? De abertura contínua. Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. São algumas das frases famosas dela, que significam basicamente o quê? Continuidade do processo de interpretação da doutrina. Tá? O que o irmão Grimm enfatiza também? Racionalidade, postura crítica. Associação do conhecimento com o acervo de cada um. É uma obra aberta ao desdobramento e ampliação. Né? Aplicação, operacionalização dos conceitos universais às questões concretas da existência. Soma de todo o conhecido. Alguém viu o irmão Grimm dizendo o que a gente tinha que fazer? A não ser quando ele falava genérico, né? Os senhores são os culpados pelo país estar nessa situação. Irmão Grimm, jura? Eu pensei que eu não era tão culpado assim. Tinha dias que ele abria a reunião assim, né? Aconteceu isso, os senhores... É bom, por mentalidade, até concordo, irmão, mas eu nunca pensei nesse aspecto, né? Mas basicamente o que ele faz, ó. O que ele deixava sempre? Cada um tem, em função do seu acervo, que construir o seu entendimento. Isso se preserva e vai ficar ao longo do milênio também, né? Sempre a interpretação de conceitos, construção de conceitos, desafio ao entendimento de cada um e realçando a necessidade de cada um interpretar e sustentar o entendimento. Ele não definia, não cerceava, não limitava, não fechava, não impunha um único entendimento. A não ser um outro conceito simples que ele repetia, né? Dor, né? Sensação tal que ninguém gostaria de voltar, né? Que ele trabalhava lá, mas então um outro lá que ele repetia, 3 ou 4, 5, que ele repetia como exemplo e não como definição que ele não trabalhava, tá? Todo o restante ele deixava para nós. Qual era a dificuldade que a gente tinha? A gente nunca fez isso na escola, né? O conceito tinha que vir e eu aceitava aquele conceito. E ele colocava o exemplo, provocava, estimulava, e a expectativa dele sempre é que
o entendimento de cada um de nós, construir seu entendimento. E está aberto ainda e continua e se mantém quando a gente vai ler a obra dele, né? Por isso que a gente tem, ó, desafio na ICBA novamente, ó, não dogmatizar, não sacralizar, não congelar, não repetir. Ela é sempre aberta para ser construída continuamente. Renovar, atualizar, contextualizar, aplicar, sustentar e assim por diante, né? Que é o nosso desafio aqui na casa, né? Uma outra coisa essencial dele, que eu acho que com certeza dura o século e o milênio, aprender a pensar. Talvez seja uma das ideias mais importantes que ele coloca, porque é como as coisas se continuam, né? É como eu ganho autonomia. Ensinar a pensar, ou mais propriamente, aprender a pensar. Aspecto geral maior de sua proposta, né? Pensamento crítico sendo ampliado e aperfeiçoado, pensamento novo, incluindo criatividade, imaginação diante da realidade complexa, o Paulo trabalhou muito bem, liberdade de escolher, a construção pessoal das respostas, né? Eu acho que talvez seja, tendo que escolher, um dos pontos mais importantes que com certeza vão perdurar ao longo dos séculos daí dele, né? O que ele fez também com muita maestria, né? Ele destacou para nós, que às vezes era confuso, um núcleo doutrinário. Hoje a gente repete quase como se fosse um mantra, né? Mas ele bateu muito na tecla até que a gente alcançasse, ó, 5 pontos básicos. Não esgotou, nem disse que isso aqui era dogma, nem definitivo, nem a interpretação era única. Mas ele trabalha com a referência: Deus, a moral cristã, o livre-arbítrio, o trânsito entre frequências diferenciadas e a comunicação. E ele enfatizou de tal forma que hoje para nós é um lugar comum. Mas eu lembro de um tempo que não tinha essa clareza, e aos poucos ele vai construindo. Não deixa de lado conceitos essenciais também, que são definidores que são essenciais para conseguir o entendimento, conceitos essenciais para o entendimento da doutrina, que é a ideia de espírito, de evolução, de unidade do conhecimento, da fé racional como conhecimento, do autoconhecimento, causa e efeito, da doutrina social espírita, que a gente tem explorado pouco, ó, e seria fundamental nessa época de crise que o país está vivendo, ligada à pobreza, à miséria e à fome. Vale a pena reler, né? Não há nenhum enriquecimento social que não venha ou não seja seguido da devida construtividade social. Não é enriquecimento em matéria, em financeira, né? É cultural, afetiva, etc. Então, você vê o desafio da gente pegar essa ideia da doutrina social espírita, que ele colocou muito bem, e trazer para esse momento presente e difícil que a gente está vivendo, por exemplo. Quantas respostas legais tem lá que a gente está deixando de utilizar? Como ninguém, ó, conceituou 3 eixos principais, né? O irmão Rui tem trabalhado matriz, né? Para esses 3, né? Mas eu chamo de eixo, mas o termo não tem muita importância. Mas, ó, sistema complexo, que é a complexidade de todo existente, a transdisciplinaridade de tudo, né? Não é só a transdisciplinaridade de ciências humanas, é transdisciplinar todo o pensamento religioso. O que tem de nuclear em vários pensamentos religiosos que podem ser aproveitados no núcleo do pensamento, transdisciplinar todo o conhecimento humano. E a eslética, nos seus vários aspectos, e em particular a ideia do método eslético, né? Então veja, tudo é essa força da renovação conceitual dele, né? Em relação ao espírito, né? O Kardec já tinha colocado o princípio inteligente do universo e ele consegue desdobrar, ele vai recheando esse entendimento e desdobrando, né? Núcleo inteligente da vida, centro do pensamento, a inteligência, o poder de conceber, perceber, fazer consciência, experiência acumulada, agente ativo e assim por diante, né? O espírito é o ser vivo que, pela evolução, através da aquisição e construção de conhecimento, experiências, vivências e convivências, alcança níveis de autoconsciência, de inteligência crítica, que resulta o quê? Na capacidade, na liberdade de fazer escolhas em função de valores. E, tendo essa capacidade, essa habilidade, dá sentido e significado à sua trajetória. Se ele escolhe em função de valores e se ele dá sentido, ele vincula, não como acaso ou nada, mas como essencial ao espírito, a qualidade de ser um agente moral, né? O universo, ele renova também, ó, o universo como sistema complexo, né? Sistema de elementos em interação dinâmica, não linear, engajados em um processo emergente auto-organizado, cuja característica pode exceder a soma das partes componentes, né? De forma um pouco diferente, é o que vocês já viram e já foi tratado, das células até o próprio cosmos, né?
Ele consegue, trabalhando sistema complexo, universo como sistema complexo, integrando parte ao todo, toda a totalidade, e a totalidade a todas as partes, como já foi colocado. Reflete uma unidade que mantém a dinâmica da diversidade. Em toda a natureza, em todo o universo, em todo o cosmos, a complexidade é o padrão que une, no sentido de trabalhar a unidade. Isso faz parte dessa renovação conceitual que ele trouxe, né? Através das conexões, da interação, da integração, ele opera a unicidade. Ele transforma aquele conceito bem arcaico da questão do mundo espiritual e do mundo material, você veja, ele faz uma mudança ontológica do universo, de um universo dual para um universo monista. Múltiplos sistemas complexos, né? Por isso que é polissistema, não só cultural, espiritual e material. De tal forma que os vários entendimentos anteriores que a gente teve, acaba ficando esse, ó, que o polissistema espiritual é o conjunto maior, no qual o polissistema material é um subsistema, trabalhando o sistema complexo de novo. Né? Coisas que ele trouxe, e você veja que foge daquela visão bastante limitada do mundo espiritual em paralelo com o mundo material. Né? Tudo isso tem um impacto profundo, ele muda o conceito de comunicação. Quantos anos ele bateu na ideia da mediunidade? Eu me lembro quando eu comecei, ele falava em mediunidade, eu tinha a visão antiga, tá? Eu não entendia o que ele falava, né? Porque ele falava em mediunidade, só que ele falava uma coisa e eu entendia outra, né? E você vê quanto tempo ele bate na tecla do entendimento diferenciado de comunicação e, consequentemente, de mediunidade, né? O que é a comunicação? Interação entre as partes e o todo propiciando a totalidade, ou seja, basicamente, se o sistema é complexo, toda parte tem que estar ligada a todas as outras partes. Toda parte desempenha a função para poder compor a totalidade. Como é que faz isso? Informando e comunicando o tempo todo. Então, você veja como ele reformula a ideia de comunicação, e, é claro, dentro da comunicação, a mediunidade, né? Ele amplia o conceito, né, que não está errado, mas limitado, de mediunidade como interação entre os polissistemas material e espiritual, e vai, por exemplo, para esse aqui, entre os vários que ele já trabalhou, né, síntese do processo cósmico, que revela ao indivíduo, a si mesmo e aos outros. Diálogo com todos os seres, com todo o universo. Tá? Então, você veja como ele vai tendo condições de fazer ampliação. A gente acaba tomando como lugar comum, né, digamos assim, uma coisa que foi uma construção lenta nesses 60 anos. Como a gente meio que por osmose, né, e principalmente porque a gente sem sentir trabalhou esses conceitos e incorpora ao nosso acervo, ele passa a fazer parte de nós. Mas a gente não percebe como ele conseguiu ir mudando aos poucos o nosso pensamento. Né? A gente queira ou não queira, o adjetivo não sei qual seria, griniano, não sei qual seria o adjetivo, mas nós somos, porque ele permeia, pelo menos em relação à doutrina, para mim, em relação à doutrina, em relação à profissão, ele, irmão Leocádio, não tem como separar, né? A gente, de certa forma, é agente desse novo que ele trouxe, né? Mesmo sem sentir. Casa espírita, por exemplo, né? Você veja a força da renovação, né? de Universidade do Povo, Casa do Saber, espaço de reflexão, lugar de construção do conhecimento, da unidade do conhecimento, espaço de vivência de valores espirituais. Quer dizer, quanta visão diferente a gente estava conversando, né, Vicente? Do que era exercício mediúnico e do que hoje a gente entende que seja o exercício mediúnico, né? Grupo de exercício mediúnico, ó. A gente não trabalhava esse entendimento, né? Atividade em grupo para o estudo, a construção de conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento com aplicação imediata na vida de cada um. Exercício que enfatiza vivenciar, experienciar, sustentar, alcançar. Veja essa coisa linda aqui, né? O princípio básico da vida, que é o espiritual. É um espaço em que eu faço esse exercício. Então, veja como ele renova, né? Estava falando com a Cris sobre as diferenças de entendimentos das casas espíritas. Você veja levar essa ideia para alguns grupos, como eles vão ter dificuldade de operar. E a gente já não tem essa dificuldade, a gente já consegue alcançar, né? Se ele muda o conceito de comunicação, mediunidade, exercício mediúnico, ele muda necessariamente o de currículo. Ó. Desafio para quem é coordenador do exercício mediúnico, né? Postura construtivista, só tomando cuidado que construtivismo ele acabou ficando uma palavra meio coringa, né? Que tem vários entendimentos e que às vezes foge ao entendimento que o irmão Gurim tinha normalmente, né? Então, a partir da situação concreta de cada participante,
propiciar que amplie seu entendimento usando as instruções, instrumentos e ferramentas da doutrina. Superação de desafios, resoluções das questões concretas, aplicação de capacidades, disponibilização de habilidades que a trajetória de cada um põe em destaque, né? Ele enfatizava essas coisas, alguns são da irmã Marina, mas eu acho que está dentro do mesmo conceito, né? Permite o que? O exercício pleno do livre-arbítrio de cada um, permite agenciar de forma consciente a estruturação inteligente do universo, e permite, esse é do Kate Ward, né, mas eu acho que bate com a mentalidade, assumir a bondade essencial da existência, a partir desse treino do exercício mediúnico, né? Conhecimento, veja como ele muda, né? Em vez de ser algo absoluto, acabado, definitivo, certo, completo, capaz de responder a tudo, revelado, de fora para dentro, que tanta dor gerou na humanidade, na medida que as pessoas têm convicção de ter certezas, né? Veja o momento político, todos os lados acham que tem a resposta e que tem o conhecimento absoluto e principalmente que tem o direito de impor aos outros, né? Seja pela violência verbal, pela violência física, todos, né? Não estou tomando nenhum partido. E ele trabalha que o conhecimento é o quê? É construído, é evolutivo, é criticável, é aperfeiçoável, é parcial, é provisório, é limitado, é possível, né? E ele pode ser o que? Mantido, eu alcancei o núcleo, eu posso somar, eu posso ampliar, posso substituir se ele for inadequado, quantas vezes a gente errou, posso abandonar se ele for inadequado, ou se eu já fui evoluindo e aquele entendimento já não tem mais o entendimento que eu gostaria de ter, né? Ele transforma a fé, né, daquela ideia obscura de eu pôr fé à razão, de eu pôr fé ao conhecimento, né? Creio porque é absurdo, atribuído a... Coitado, ele nem falou isso lá de 1200, né? 1200 e pouco, mas acabou ficando na conta dele, né? Fé para nós é conhecimento, é razão aplicada nos limites do entendimento humano, fé é crença e confiança. Pegando do irmão Grimm, ó, que reflete esse entendimento, visão crítica da presença do Criador no nosso interior. Veja como ele olha para a fé de forma diferente, ele permite o quê? De forma transdisciplinar, que a fé e a razão trabalhem em conjunto, são facetas do mesmo aspecto. Então veja o potencial que tem para o próximo milênio, em relação ao conflito entre a religião, ciência, filosofia e assim por diante, né? Então, fazendo um exercício corajoso, né, quais ideias estarão presentes no futuro? Nós não temos a menor ideia, né? A gente imagina novamente, né, que vai haver uma expansão, ampliação, desdobramento do que já existia. E vai ter que estar sempre preparado para o novo, desconhecido, para o indeterminado, para utilizar o que vem de novo, para construir aquilo que eu acho que deve ser construído. Então eu vou fazer um pequeno exercício aqui, cada um de vocês deve ter uma ideia um pouco mais clara do que acha que deve preservar-se e continuar-se na obra do irmão Grimm, mas eu vou colocar aqui, ó, uma das coisas que eu acho que tem um potencial fantástico, e se a gente conseguisse, em termos de mentalidade, avançar ao longo do milênio, tá? Que é a realidade do espírito, que ela ficasse concreta para o maior número possível de pessoas, né? A ideia de que sou espírito e temporariamente estou no mundo material, faria uma diferença e teria um impacto fantástico sobre a humanidade, sobre toda a cultura humana, né? A ideia da consciência de si mesmo, da inteligência crítica, da capacidade de escolha e de valores. Imagine se ao longo desse milênio a gente conseguir trabalhar nessa realidade do espírito cada vez mais evidente. Acho que as mudanças seriam grandes. Por consequência, tá, se a gente pudesse caminhar em relação à naturalização do mundo espiritual, né, que ele não fique algo mágico, místico, fantástico, individual, subjetivo, né, mas que a gente possa caminhar e compreender pelo menos alguns dos polissistemas espirituais, né, através do que Kardec, o irmão Grimm sempre enfatizou, da capacidade nossa de compreender, de entender, perdão, e de explicar pela razão, né? E de alcançando a ideia do mundo material como parte do espiritual. Imagine, né, a ideia de um polissistema espiritual, a ideia do espírito presente, né, não só no universo religioso, mas em relação a toda a cultura e o impacto que isso poderia ter, né? Não como utopia, mas eu acho que há condições ao longo do milênio da gente caminhar nesse sentido. Outro que com certeza tem impacto, e a gente tem condições de caminhar, é a unidade do conhecimento. Vou aproximar a ciência, a filosofia e a religião. Ela só uma síntese, não tem por que eu não usar todo o conhecimento alcançado pela cultura para problematizar e para alcançar as respostas e as soluções que a gente tem interesse, né? Então,
sou uma síntese de tudo alcançado pela humanidade. Eu acho que a gente tem como caminhar nessa direção. E a gente tem visto como tem caminhado. Você tem visto algumas obras em que tentam trabalhar a ciência, a filosofia, a religião, às vezes é místico e tal, mas eu acho que é um começo que tem 1000 anos para ser aperfeiçoado. Pensamento, né, que o irmão Green sempre enfatizou, e eu acho que é um dos pontos mais fortes dele. Caminhar para o pensamento autônomo, pensamento crítico, pensamento complexo. Aprender continuamente a pensar para livremente determinar sua trajetória. Eu acho que tem um futuro de expansão que é fantástico, né? Veja o que as redes sociais demonstraram com muita clareza. A limitação fantástica que as pessoas têm de operar o processo crítico. Elas não sabem fazer o exercício crítico. Elas repetem, elas fazem explicações simplistas, elas repetem entendimentos que elas não conseguem nem fazer avaliação. Então, o que isso demonstra? Que há um campo fantástico de ampliação dessa capacidade crítica de fazer avaliação, né? A rede social ela não deixa de refletir o quê? Parte da mentalidade média. E como ela está distante do pensamento crítico. E como isso dificulta que escolha política adequada ela vai fazer. Se ela tem esse pensamento crítico, de certa forma, limitado, né? O universo, eu acho que com certeza isso cresce, né? Todo esse sistema complexo aplicado ao conjunto, a gente mal está começando, o irmão Paulo colocou, né? A ideia da complexidade do sistema complexo aplicado a todo o universo, com certeza vai ser bastante ampliado, né? Ao longo desse tempo todo que a gente tem para frente. A comunicação também, a interação entre tudo e todos, incluindo a ideia da mediunidade. Se há uma naturalização do mundo espiritual, com certeza há uma naturalização da comunicação, né? Não tenha dúvida nenhuma. Novamente, tudo informa e comunica passa a ser uma realidade concreta. Se isso ocorre, novamente, há a unidade, a relação, a interação, função, em cada parte com a totalidade, junta com a ideia de sistema complexo. Amor-conhecimento, acho que é uma das ideias mais fantásticas que o irmão Green trouxe, né? Eu brinco provocando, o amor é um sentimento? Não, o amor não é um sentimento. Daí eles brigam, batem comigo, né? Quando está na internet, eles não batem muito em mim. Mas o amor, ele não é um sentimento. Por que ele não é um sentimento? Ele é um conhecimento. Tá? Ele é o conhecimento do quê? Da unidade, do pertencimento, do significado e do sentido da existência. De alcançar o entendimento do pertencimento, de acordo com o acervo de cada um. Como eu identifico o sentimento que eu tenho por ter alcançado esse conhecimento como se fosse o amor, em geral eu trato o amor como um sentimento. Mas ele é resultado, né? Ele é resultado de eu entender esse pertencimento e o significado da existência. E por isso que ele vai mudar de acordo com o acervo. Onde é que eu alcanço o amor-conhecimento? Em uma única pessoa, o irmão, o filho, o marido, o companheiro, o amigo, e assim por diante, pela família, pelo grupo, pela humanidade, pela vida, pela existência, pelo cosmos, por Deus, e assim por diante. Mas amor, conhecimento, esse valor, eu acho que é uma coisa que fica ao longo do milênio. Caridade, ó, esse conceito fantástico que ele trouxe, as pessoas confundem caridade, elas acham que são coisas separadas do amor, acham que é esmola. Caridade é o quê? É o amor em ação. Essa ideia eu acho fantástica, e na medida que a gente consiga operar, com certeza, né, ela vai transformando o quê? Pensamento, linguagem, ação, comportamento, e assim por diante. Né? A ideia dele de moral, você veja que a gente tem que trabalhar muito, e eu acho que como deve ajudar a humanidade ao longo dos próximos séculos, né? Desde aquela pergunta, né, como devemos viver, tá? Ele vai sustentando escolha livre de valores a serem sustentados, trabalhou muito tempo defesa, valorização, proteção, promoção, manutenção, construção, expansão da vida. E sempre nessa direção, né? Valores universais e sustentação plural. Se esses entendimentos forem divulgados e valorizados, veja como a gente consegue uma transformação e uma modificação de toda a humanidade. Liberdade, né? Que eu acho que é também um outro ponto muito importante que ele coloca, capacidade de cada um escolher em função de valores e determinar a sua trajetória com responsabilidade. Se esse conceito e esse entendimento for se ampliando, né, eu acho que realmente vai ser uma ideia decisiva ao longo do milênio. Religião, basicamente como postura interior, tá? Fugindo, não é igreja. Quando eu digo que religião não é igreja, você veja como o potencial de conflito se reduz barbaramente. Né? Quando ele enfatiza religião como postura interior, intensa e extensa modificação de comportamento através de valores que ampliam a consciência da unidade,
com a vida, com a existência, com a causa primeira. Basicamente, religião é o quê? Moral. Religião é moral, né? Se a gente conseguir caminhar nessa direção, veja o impacto que isso tem. Ser religioso, em consequência, se eu mudo o conceito de religião, o impacto sobre a ideia do que é religioso. Ó. Volta aquele educate wise, né? O que é ser religioso? Assumir de forma entusiasmada, aqui é a minha tradução do inglês, né? Eu traduzi por entusiasmada, a bondade essencial da existência. Assumir a sustentação de um conjunto de valores morais. Sustentar o pertencimento à humanidade, à natureza, à vida, ao cosmos, a Deus. Sustentar o sentido e o significado da existência. Veja que são ideias a respeito da religião, se elas puderem vingar ao longo desses séculos, como elas devem ter um impacto muito bom. Tá? E o que eu acho que talvez seja o mais importante, que a gente tem trabalhado pouco, que eu acho a ideia mais fantástica que ele trouxe, a essencialidade do pertencimento e a irredutibilidade da singularidade. Eu acho que conceitualmente, no sentido filosófico, religioso, talvez seja uma das ideias, junto com a ideia do pensamento, talvez do aprender a pensar, talvez seja uma das ideias mais fortes e mais significativas do Irmão Green. Tá? Então foi uma pequena tentativa de algumas ideias que eu olho e vejo que se elas perdurarem, se a gente conseguir continuar contextualizando, interpretando e principalmente sustentando, como se fosse uma reação em cadeia, né, dentro do movimento espírita e aos poucos fora do movimento espírita, né? Acho que a doutrina não tem, o Leon Denis já falou muito bem, a doutrina quer ser a religião do futuro ou o futuro das religiões, né? Essa pergunta dele foi muito feliz. A gente não quer que as pessoas sejam espíritas, né? Mas quer que um núcleo de pensamento que a doutrina defende possa se espalhar por outras correntes do pensamento religioso, porque eu acho que são extremamente úteis para a humanidade, né? E encerrando, tá? Gosto muito desse cara, que é o Popper, né? É precisamente no pouco que sabemos que somos diferentes, já que somos todos iguais na nossa limitada ignorância, com muita humildade. Eu não pus aqui, mas humildade eu acho que é outro conceito que o Irmão Green enfatizou muito daí, né? De ser humilde, ó, sei muito pouco. Feito, pessoal, muito rapidamente, seria isso. Talvez lhe dar uma ideia do que é nuclear no pensamento do Irmão Green, do que vale a pena que a gente tente entender melhor, ampliar, desdobrar e aplicar no dia a dia. Eu acho que isso é uma condição básica inicial para que isso se transforme em parte da mentalidade, da cultura da Terra ao longo dos próximos séculos daí, né? Tá bom? Turma, muito obrigado pela paciência. Parece que tem agora uma parte legal que são os